Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre VBA. Finalmente, volto a trabalhar um pouquinho com o VBA e essa é a aula de número 257 da playlist que você já acompanha. Hoje vou responder uma dúvida que eu recebi aqui nos comentários de vídeo. Vamos dar uma olhada na mensagem. Vamos então responder a pergunta do Eu Sou 8431. O Google, infelizmente, mudou a forma com que identificamos aí os usuários que mandam mensagem no canal, então fica difícil para saber exatamente quem é a pessoa, então desculpe não chamá-lo pelo nome. Aqui, ele pergunta como substituir o código VBA range a concatenado com rows.count. Esse rows.count retorna a 1.048.576. Basicamente, essa instrução ela vai mapear a última célula da coluna A, depois vai deslocá-la para cima com o end xlup e depois deslocar uma linha para baixo para poder selecionar a linha que está vazia logo abaixo dela. Aí ele pergunta, então como é que eu posso substituir a letra A pela coluna da célula selecionada? Aí resolvi fazer então aqui um exemplo simples e prático para que pudesse mostrar como fazer essa operação. Se observarmos aqui, nós temos três colunas com quantidades de linhas diferentes. Eu tenho um botão que foi adicionado chamado Mapeia Coluna. Vou clicar duas vezes sobre o botão Mapeia Coluna e aqui você vai perceber que nós temos a nossa janela que vai fazer aí a busca, né, o comando. Como é que eu vou fazer o código? Aliás, fazia muito tempo que eu não programava em VBA, então obrigado pela pergunta, pois com isso eu consigo programar um pouco. Há várias formas de fazer a seleção de células. Por exemplo, você pode selecionar uma célula com um colchete, passar a sua referência, então, por exemplo, D1. Isto aqui é a referência à célula D1. Se você colocar aqui igual teste e executar, ele vai fazer a execução desse código e vai escrever teste na célula D1. Então, uma das formas de fazer aí o mapeamento é justamente esse. Segundo, temos aí o método range, que você pode passar o endereço, que é o que ele usa. Passando aí o endereço D1, ele consegue fazer então o uso desta célula e criar o resultado. Por fim, temos o outro método, que é o método cells, que faz, através do número da linha e do número da coluna, o uso de uma célula. Então, por exemplo, linha 1, coluna 4, é a mesma coisa que a célula D1. Se eu colocar aqui teste, vou escrever novamente sobre a célula D1. Como você pode perceber, a palavra teste saiu aqui. Como é que nós podemos fazer a substituição do valor? Eu vou começar com a instrução range. Aliás, antes da instrução range, deixa eu mostrar a solução que eu vou usar. Quando você utiliza uma célula, por exemplo, como referência, deixe-me usar o debug.print para mostrar esse resultado. Quando nós usamos uma célula da nossa planilha, ela tem um endereço, uma referência. Então, toda célula que está ativa, é possível capturar a referência dessa célula com Active Cell e na sequência eu posso chamar as propriedades dessa célula. E uma delas se chama Address ou Address Local. Eu vou usar o Address Local, pois ele vem representado com a proteção da referência das nossas linhas e colunas. Então D1, nesse caso, que é a célula ativa, ela está com uma Address Local, sempre vai vir retornando a condição. Perfeito. Aqui você pode fazer uma sequência de instruções, eu vou explicar essa da forma mais simples, mas por exemplo, quando você clicar numa coluna, por exemplo, AA, D1 vai precisar de uma pequena adaptação desta sua célula. E você pode perceber isso contando a quantidade de caracteres. Nesse caso, a instrução range que ele precisa, eu vou capturar parte desse endereço local, precisamente a segunda coluna onde está a letra D. Mid, que é a instrução que faz a captura do valor, ele precisa de uma string. Eu vou passar ActiveCell.address. Address local porque ele vai vir sempre protegido com as referências, vírgula. A partir da segunda posição, vírgula, eu quero extrair um caractere. Concatenado com rows.count, que é o comando que ele precisava. Esse comando dinamiza a seleção de células conforme foi solicitado. Depois, .end xlup, e aqui é igual, .offset 1,0 para deslocar uma célula para baixo, .select. Agora eu vou colocar a nossa referência que está selecionada na célula E5, range
vou abrir parênteses, E5, ponto value, ou nem preciso do ponto value, eu vou dizer que este valor vai ser igual à nossa célula, ActiveCell.addressLocal, só para que eu possa visualizar o conteúdo. Perfeito, meu código está pronto, então eu não preciso mais do que isso. O que ele precisa, na verdade, é apenas trocar o A por esta instrução MIDI que vai fazer a extração da letra. E atenção, tá? Essa letra só vai de A a Z, somente a segunda posição. Você vai precisar adaptar um pouco o seu código se tiver mais letras. Vamos testar? Eu vou pressionar aqui o botão Mapeia a coluna. Primeiro, deixe-me tirar esse item. Vou tirar do modo Design e vou clicar em Mapeia a coluna. Pronto. Você vai ver que como eu estava com o cursor na coluna E, ele mapeou a célula E2. Se eu clicar na coluna A e mapear coluna, ele vai pegar a célula A20. Se eu clicar em B, mapeia a coluna B12. Coluna C, vou mapear a coluna, ele vai mapear a célula C14. Como dá para perceber, nós conseguimos fazer a sua mudança, né, de uma letra A fixa por qualquer coluna em que o cursor estiver ativo. Com relação àquela solução que eu comentei agora, como é que eu faria para corrigir esse problema? Eu troquei de notebook as minhas teclas de atalho, então até agora ainda não me acostumei. Que ele inverteu as teclas de função e isso me atrapalha um bocado. Veja só que interessante. Se nós pegarmos agora o nosso código que está aqui, vou pressionar Alt F11, você pode colocar um if para testar quantas letras tem a sua célula. Então note que você vai copiar o endereço e fazer if ActiveCell.addressLocal. Se o tamanho desta célula for igual a 4 posições, significa que nós estamos numa coluna que vai de A a Z. Então, ele vai fazer esse código. Na verdade, esse range ele pode vir para o final aqui sem problemas. Se não, aí vamos lá. Se não for 4 caracteres, for 5, e lembre-se que ele vai até as colunas que tenham duas letras, até ZZ. Aí você vai extrair quantas casas? Você vai extrair 2 casas. Endif. Próximo passo, eu posso então eliminar aqui o range E5 ou deixar o range E5 e ele sempre vai colocar o endereço corretamente. Um if resolve o problema. Então já antecipadamente respondendo uma pergunta que vai surgir, vou mapear a coluna G2. E se nós trocarmos isso, deixa eu ocultar algumas colunas, reduzindo o seu tamanho, só para perceber que o código dá certo. Ó, cliquei agora aqui na coluna AC, mapeei a coluna, ele mapeou a coluna AC2. Então nós já temos o código. E se você precisa lá para as colunas que tenham 3 letras, bom, aí é contigo, porque já fizemos aí boa parte do processo. Eu vou salvar esta pasta de trabalho. Podemos então depois, deixa eu salvar aqui como pasta que pode armazenar dados, YouTube, vídeos, é isso aí. Então já tenho aqui meu arquivo 257. É claro, né? Preciso trocar o tipo e agora sim, vamos salvar a nossa pasta corretamente. Perfeito! Eu sou o 8431, sua dúvida foi respondida com sucesso. Parabéns pela conclusão então desta aula, para todos vocês que acompanharam e não viram uma aula de VBA há muito tempo aqui no meu canal de vídeos, segue então uma aula própria específica sobre uma dúvida. Eu tenho aqui algumas dúvidas que eu vou responder então na sequência, publicando alguns vídeos extras aí sobre VBA e outros temas aqui no meu canal. Se gostou, deixe o seu like, escreva um comentário aqui nesse vídeo e, é claro, compartilhe com seus amigos. Grande abraço, nos vemos então nos nossos próximos encontros. Até lá!